Olá a todos vocês que estão assistindo aqui o canal do Sobreviver. É sempre muito bom receber vocês aqui. Bom, em meio à pandemia, Sobreviver se adaptou também e agora vamos fazer uma campanha virtual de Setembro Amarelo para que esse mês jamais passe em branco, assim como a temática de todo que acerca o suicídio seja nem só em setembro, mas também que seja vista o ano todo. Então, para que esse setembro seja ilustrado aqui no Sobreviver para vocês, a gente convidou algumas pessoas para falar da vida, para falar de como foi as suas experiências pessoais. Temos profissionais, temos todo tipo de pessoa que trabalha no ramo do suicídio, que se interessa por essa temática, e hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Ivo Oliveira. Eu vou convidar ele para se apresentar um pouquinho para a gente. Ivo, boa noite, seja muito bem-vindo. E antes da gente começar, gostaria de deixar muito claro para você a nossa gratidão em você ter aceitado o convite, a sua prontidão em acolher o pedido do Sobreviver em participar. E agora passo a voz para ti, se apresente para o nosso público, por favor. Uma saudação a todos. Meu nome é Ivo Oliveira Farias. Antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade ao Grupo Sobreviver e espero contribuir para esse trabalho. Eu sou pai de 3 filhos, sou sobrevivente lutado pelo suicídio da minha filha mais velha, Arielle, que com 18 anos foi vítima de suicídio em 13 de março de 2014. Eu atualmente tenho 62 anos, sou idoso e oficial de Justiça Federal aposentado. Naquela ocasião ainda estava na ativa e num primeiro momento, eu tive a grata satisfação de receber uma orientação a procurar grupos de apoio. Então, na primeira vez que eu tentei fazer alguma coisa por mim, eu busquei um grupo de apoio. E desde então eu tenho feito a militância a partir desses grupos de apoio, me ressignifiquei pela militância e ativismo e tenho feito entrevistas, simpósios, palestras em televisão, jornais. No decorrer dos anos, eu frequentando vários grupos de apoio, terminei também criando um grupo de apoio, e que eu sou coordenador do grupo Luta em Luta, criado em 4 de fevereiro do ano passado, 2019, e também me tornei voluntário do CVV Comunidade em dezembro do ano passado, em 2019, e tem uma página também chamada Luta em Luto, como um grupo também é chamado Luta em Luto, que é o meu lema, né? Só a luta muda o mundo, e por isso eu luto mesmo em luto. Então esse é o nome. E basicamente eu tenho feito esse trabalho e é a forma de honrar e homenagear a memória da minha filha, para que a morte dela não seja em vão. Muito bacana aí toda a sua trajetória, apesar dela ter sido muito sucinta. Sei que o seu trabalho aí é longo, né? E a gente sabe, Ivo, que poucas pessoas conseguem se identificar enquanto um sobrevivente de suicídio, né? Do suicídio de uma pessoa próxima, de um impacto de um suicídio. Esse termo está começando a ser mais senso comum agora. Então, como foi para você se identificar enquanto um sobrevivente? Então, como eu cheguei a comentar agora há pouco, eu fui convidado a participar de uma reunião de um grupo de apoio. Esse grupo de apoio, coordenado por 2 psicólogas eméritas, com bastante notoriedade, trabalhavam juntas na época. Doutora Karen Scavacini, que atua pelo Instituto Vitaleri, e a doutora Karina Okajima Fukumitsu, que naquela época elas trabalhavam juntas. Foi assim por 4 meses, 4 reuniões de grupo de apoio. Aí no meio do ano, elas tomaram rumos diferentes na atuação,
que mantém até hoje brilhantemente. E eu tive a informação que o CVV, o Centro de Valorização da Vida, o CVV Abolição, que é acho que é o mais antigo do país, ele abriu um grupo e eu participei dessa primeira reunião. A primeira reunião, inclusive, só tinha eu e 8 voluntários, mas depois começaram a vir outros sobreviventes nas reuniões seguintes. Mas desde a primeira reunião eu aprendi esse termo, de que me disseram que eu era um sobrevivente. Aí eles explicaram o que é isso. Que o termo é um termo técnico, survival, veio lá dos Estados Unidos, né, da Europa também, porque o impacto do luto pelo suicídio é um impacto devastador, né? A pessoa ela fica se sentindo impotente, incompetente, culpada, responsável, enfim, ela fica no eterno questionamento, ainda que saiba que não é culpada, que não seja responsável, o emocional sobrevém e prevalece em vários momentos da nossa vida. Então é uma montanha-russa, né? E a gente luta para seguir adiante. Inclusive, alguns, infelizmente, reproduzem o ato do suicídio, às vezes até da mesma forma, por conta do impacto. Então, esse grau de fragilidade nos coloca numa postura de sobrevivência, ou seja, lutar para seguir adiante, para se manter vivo. E é exatamente isso. O termo é perfeito, né? Então, eu me identifiquei. E como eu falei, eu busquei o que eles sempre dizem, a gente tem que buscar uma forma de dar um novo significado à existência, que deixa de existir como ela era. E a forma que eu me ressignifiquei não serve para muita gente, mas para alguns de nós serve e tem servido, que é a militância, o ativismo, é se expor. Eu abri mão do anonimato, eu tenho conhecimento que naquela época isso não era comum, foi algo incomum. Eu fui um dos primeiros, né, a abrir mão do anonimato no país, quebrei a lógica de dar entrevistas sem imagem, com iniciais, nomes trocados. Eu fiz tudo abertamente. E isso foi muito bom, porque outras pessoas começaram nos anos seguintes a também seguir o meu exemplo. Eu sabia que eu era um caminho sem volta, porque a maioria das pessoas fica no anonimato por causa disso. Elas são julgadas, elas são rotuladas, classificadas. As pessoas não conseguem entender um luto que não acaba nunca e que até aumenta, né? Em alguns momentos da vida ele aumenta, depois reflui e depois volta a aumentar. E às vezes, em algum momento, a pessoa também se vai da mesma forma. É muito complicado e as pessoas não conseguem entender, né? E no meu caso, né, existe os sobreviventes simultâneos pelo suicídio de várias situações, do pai, da mãe, do irmão, do amigo, do colega de trabalho, do parceiro de trabalho, enfim, da escola, colega de escola, né, de alguém famoso que tinha muita ligação, do padre da paróquia, do pastor, enfim, mas quando é do filho, que é a pior perda que um ser humano pode ter, é perder um filho. É o chamado pior luto. Então, quando o pior luto, que é a perda de um filho, ocorre dessa forma, ela assume um patamar que até mesmo sobreviventes lutados pelo suicídio de outras formas comentam nas reuniões, né? Como deve ser, se eles já estão sofrendo, como deve ser de um pai e de uma mãe que perde. Então, essa dor fica, né? E a gente aprende a conviver com ela, né? Depois que você resolveu sair do anonimato, você sentiu o impacto desse ato também? No olhar de Senti. pessoas, de familiares, de pessoas próximas? Eu senti, infelizmente, refleti um pouco também, pelo menos no meio mais próximo, né? Respingou nos meus filhos.
né, na mãe. Mas eu falei a eles, meu Deus, porque eles até pediram para eu voltar para as sombras tentar, né, refluir, mas eu falei, não, eu assumi um caminho sem volta e o que está em jogo são vidas, existências. Eu quero influenciar o mundo à minha volta e é a forma que eu encontrei de me ressignificar e de honrar a memória da minha filha. E isso dialoga com a minha história de vida. Eu sempre fui militante sindical da minha categoria, né? Por mais de 35 anos, comandei mais de 20 greves às vezes de mais de 100 dias. Enfim, né? Todo o ABC, a Baixada Santista, enfim, já comandei caravanas. Enfim, eu tive uma história, eu fui dirigente da minha entidade, fundei o sindicato, fundei a federação, eu tenho uma história de militância. Então, parece, eu sempre digo aos meus colegas do ambiente sindical, do Judiciário Federal, que parece que toda essa militância estava me preparando para uma militância ainda maior e mais nobre, que é essa pela valorização da vida em prol da prevenção e pós-venção ao suicídio. Eu falo uma palavra pós-venção, eu gosto de explicar, porque muita gente não sabe o que é pós-venção, mas é lidar com o suicídio que já aconteceu, lidar com os que ficam depois que alguém se foi pelo suicídio, né? Mas é isso, é isso. Hoje Então eu você traz tenho. muito conhecimento dessa pós-venção, dos sobreviventes, do luto por suicídio, que é um luto diferenciado, cíclico, intenso e talvez sem fim. Para muitas pessoas pode ser que não, mas no primeiro momento Ivo, você recorreu à internet, à busca de informações para saber lidar com tudo aquilo que estava vindo para ti? Então, no primeiro momento, no grupo de apoio, a gente estabelece vínculos com outros sobreviventes. Ah, Depois, no CVV, eu também estabeleci vínculos com os voluntários e outros sobreviventes. Ah, e aí, quando eu vi que eu ia dar entrevistas, eu comecei a ler sobre o assunto. Eu comecei a estudar, né? E depois teve um detalhe: 2 anos depois, em julho de 2016, eu me aposentei. Aí eu passei a ter mais tempo livre. Inclusive, eu vivo falando aos meus amigos mais próximos que na segunda semana que começou a quarentena foi quando pela primeira vez na minha vida eu me senti aposentado, porque eu me aposentei, mas eu já estava tão atarantado de compromissos e me aposentei em julho. O Setembro Amarelo é o mês mais forte, né? Porque é o mês da prevenção e pós-venção ao suicídio. No último ano eu tinha palestra de manhã, de tarde e de noite. Eu tinha que pernoitar direto em São Paulo para eu dar conta. Não dava para voltar para Ribeirão Pires, onde eu moro, né? Porque era muita coisa. Então, a pandemia ela mudou isso. Eu estou aprendendo, inclusive, porque os grupos de apoio sempre foram presenciais. Uhum. E a reunião presencial, por melhor que seja essa reunião virtual que a gente tem agora feito em vários grupos, não se compara a uma reunião presencial, sabe? Não se Certamente. compara. O que você sente, a energia que circula, o olhar, a troca, enfim, é incomparável. Mas é o que tem, a gente está aprendendo uma nova realidade. Mas isso me fez muito bem, sabe? E é aquilo que eu digo, na hora que a gente está se doando em favor de alguém que está passando pelas mesmas coisas que a gente passa, a gente, quando se dá conta, a gente vê que a gente estava tão pendente do outro que durante aquele momento a gente estava mais forte do que nunca, né? Então a força que a compaixão e a empatia provoca e faz que emerja de dentro de nós é muito grande. Quando você convive com essas características, né, dessas peculiaridades do ser que todos nós temos, a gente chega a ser até viciante, sabe? Uhum. Existe
uma sensação de regozijo muito grande. Eu digo, olha, eu posso não ter a alegria de viver, eu reconheço que eu não tenho mais alegria de viver, eu tinha, mas eu tenho a disciplina de viver. Mas eu vivencio o regozijo íntimo do resultado das minhas ações, né? Inclusive, até se me permite, falando da alegria de viver que eu perdi, eu era dançarino. Ainda sou, né? Porque eventualmente ainda danço. Eu era dançarino de salão, dançava bastante, moro numa casa enorme, recebia às vezes mais de 100 pessoas aqui, uma vez por mês, pelo menos, para dança salão, zouk, dança cigana, que eu também dançava dança cigana. Tinha aula de dança cigana toda segunda-feira aqui, com o professor Ávila. Enfim, resgatei, inclusive, uma ancestralidade que é a judaico-cigana, além da indígena, que eu já vivenciava. E a dança me dava uma grande alegria, né? Desde os 44, 45 anos que eu me tornei dançarino. E aqui na cidade eu tinha um apelido de oficial dançarino, né? Como oficial de justiça dançarino, né? Que é meio famoso, né? Por causa dos jantares dançantes, etc. Então e quem dança realmente é feliz, né? E eu não conseguia dançar. Eu As aulas acabaram 2 meses depois da morte da minha filha. Eu cheguei até uma vez a dançar por muita insistência, ainda na segunda semana da morte da minha filha, quando eu estava num hotel fazenda. A pessoa me reconheceu como dançarino, eu era bem conhecido, insistiu muito, eu dancei ali um pouco. Mas, me senti muito mal, porque quando a gente se torna artista, eu levei 2 anos para me sentir artista da dança. É quando você já não faz mais por mecânica, né? Você faz por emoção da música que você ouve. Então, aí o que que ocorria? Eu ouvia a música, fazia os passos e não sentia emoção. Então, isso só fazia, enquanto eu dançava, eu perceber o vazio que eu estava, a lacuna que eu estava, em termos da total impossibilidade de me conectar com a música e sentir alguma emoção. Então, isso me fazia muito mal. Tanto que as raras vezes que eu dancei nos meus últimos anos, eu tinha tomado bastante vinho, eu sou um apreciador de vinhos, e tocou bolero, que é a minha paixão, maior paixão. E eu dancei aquele bolero mais lento, né? E até porque o lamento cigano e o bolero, eles são ritmos que, tanto na dança salão quanto na dança cigana, dialogam com o nosso estado interior, de saudade, de nostalgia, né? Então eu consegui alguma conexão, mas isso foi agora, de uns 2 anos para cá. E mesmo assim, como eu disse, tomando vinho, né? O vinho tem ele te quebra um pouco aquela postura cartesiana que você assume no dia a dia, né? Uhum. Esse é um marco, né, que você me traz do antes e do hoje. E o impacto de um suicídio, no caso de um suicídio de um filho, ele deixa muitas marcas. Tirando a dança, Ivo, o que mais mudou na sua vida em definitivo depois que você perdeu a sua filha para o suicídio? A minha militância enquanto liderança, que eu sempre fui um líder, e ela, digamos, se esvaiu um pouco. E o pessoal compreendeu, não houve cobrança, o pessoal entendia os meus liderados, os outros líderes, a militância, né, as cúpulas de federação, sindicato, entenderam a minha situação. E eu realmente refluí. Teve, inclusive, movimentos paredistas nessa ocasião e eu cumpri esse papel, no máximo no primeiro, no segundo dia, porque cobraram muito a minha presença, sem o que não. Então eu ia lá, cumpria aquele papel e depois eu recuava, né? E hoje, graças a Deus, eu vejo que o pessoal está andando sozinho, né? Os que eu consegui deixar no meu lugar, e deixei um legado ali, né? Mas eu, assim, o que eu percebi
é que meus filhos, que foram muito impactados, fazem tratamento psicológico e psiquiátrico. Inclusive, agora tem um mês que o meu filho foi internado, teve uma tentativa, está emergindo um luto que ele, aos 11 anos, quando morreu a filha, ele negava, não processou e agora, com 17, está tomando conta, né? Emergiu. E a minha filha, graças a Deus, ama muito ele, está com ele lá, como acompanhante. Então, é um momento de unidade familiar. Mas uma coisa que eu percebi, eles, por exemplo, eles não tocam mais em ninguém. Eles não abraçam e não beijam a ninguém, nem entre eles. Só muito excepcionalmente o caçula às vezes abraça e ela tolera o abraço. Qual Mas idade eles tinham, Igor? Desculpa te cortar, qual idade eles tinham? na época ele tinha 11, na verdade ele ia fazer 11 uma semana depois. E minha filha tinha acabado de completar do meio, tinha 18, 16. Acabado de completar 16. Então agora ela está com 21, Uhum. né? Então aí elas não abraçam ninguém, não beijam ninguém. E a psicóloga que falou na época é que eles não abraçam e não se deixam abraçar e não abraçam ninguém, porque se um dia eles forem abraçados, lá no fundo eles sabem que vão desmontar. Porque um abraço a pessoa derrete. Se ela tiver congelada, ela vai derreter, A né? desmanche. Então, eu acho que a forma de fortaleza, né? Assim como a mãe no começo, foi a raiva, ela se sentindo traída, abandonada, foi essa forma que ela fortaleceu com o outro. Eu acho que houve uma transformação ao longo do tempo, mas era assim no início, ela se sentiu, digamos, traída, né? Porque ela deixou a mais velha para voltar a trabalhar, e foi quando ela se matou. Quer dizer, ela teve que voltar a abandonar o emprego e voltar a vir para casa, né, para cuidar do mais novo, porque a outra estudava em tempo integral. Então, é uma situação que mudou muito, né? Mas a gente, por exemplo, nesse momento, a gente está num momento de muita unidade familiar por conta do mais novo que está internado, né? Então, Uhum. ele ele está nos causando uma preocupação muito grande, é porque ele não processou nem elaborou o luto. E é o que o psicólogo falou, ele não tem maturidade para isso. Ele vai fazer isso, se fizer, quando chegar na adolescência, que aí ele não vai conseguir escapar. E realmente é o que está acontecendo agora, né? Na verdade, disparou por causa da quarentena. Ele Hum. ficou praticamente 4 meses sem sair de casa. A Uhum. primeira vez que ele saiu depois de 4 meses foi para ir na psicóloga comigo. E aí, na terceira vez que ele foi à psicóloga, foi quando ele tentou o suicídio. Quer dizer, então, é a frustração, né? Ele não dá conta dessas tarefas à distância, não consegue entender o conteúdo que é exposto de tudo, né? E é um cara inteligente, né? Está estudando informática. Quando mais Uhum. jovem, ele ficou em primeiro lugar no mundo, no ranking mundial de um jogo aí que eu não lembro o nome, por um mês e meio. Só que ele não aguentava a pressão para querer derrubar ele do ranking e ele desistiu. Mas ele teve essa capacidade, quer dizer, então ele tem competência, mas não consegue assimilar, né? É diferente a aula presencial da aula. Com certeza, e mesmo a interação de outros grupos também é diferente, a presença ou a proximidade. Os amigos, quando via, era virtual, quer dizer, imagina, né? E aí a elaboração vai no tempo de cada um, vai no formato de cada um também. Ele era muito novo para processar tudo o que estava acontecendo. Há uma elaboração mais lenta, é dolorosa, difícil entrar em contato também. A gente entende que ele está passando por um processo
que vai trazer muito sofrimento para ele também. A gente deseja do fundo do coração que ele fique bem. Você disse que a sua ex-mulher, ela sentiu raiva, né? Os seus filhos ficaram um pouco mais distantes no contato físico. E você, como foi? Não, como o que eu sempre fiz na minha vida foi militar em favor do outro, né? Eu sempre fui, quando eu vejo alguma coisa, além da militância sindical, toda vez que eu via alguma coisa, eu ia lá atrás, não, vamos ver, vamos fazer, né? Então eu sempre fui caritativo, militante na minha religião, em outras situações sociais, eu sempre me engajei, vamos lá, eu faço. Então, quer dizer, é a minha natureza, é lutar, né? É por isso que eu luto mesmo em luto, e esse é o meu lema. Então, eu percebi, quando me chamaram pela primeira vez para uma entrevista, quando eu me desempenhei naquela entrevista, eu me desempenhei tranquilamente, eu estou acostumado, já estava acostumado a dar entrevista, já, como liderança sindical, eu dei muita entrevista, já participei de muito programa, entrevista em jornais, entrevista ali ao vivo, na rua, onde quer que seja, estou acostumado a interagir com repórteres e imprensa. Então eu me desempenhei bem, eu percebi. A gente vai vendo o que a gente fez e aí a gente vai percebendo, eu sei fazer isso muito bem. E eu comecei a perceber o retorno, pessoas aparecendo nas reuniões do grupo de apoio. Logo que elas entravam, elas me viam. Ah, foi você que eu li a matéria, eu estou aqui por sua causa, eu vi. Quer dizer, então, caramba, então você vai percebendo. Eu fui abraçado uma vez por uma jovem de 18 anos, e aí eu fui entender porque ela não quis falar na reunião qual era o motivo dela estar na reunião. Aí depois eu fui entender, porque tinham me dito uma semana antes que iria uma jovem da idade da minha filha que tinha tentado, estava tentando suicídio, já tinha tentado. E aí à noite, já de madrugada, é que caiu a ficha, que aí eu entendi por que, que ela não conseguiu falar, e na hora que eu falava, ela desabou a chorar, e no final da reunião ela me abraçou e falou, você modificou a minha vida. Né? E aí eu entendi tudo. Porque nessas reuniões de sigilo, eles não iam apontar e dizer, olha, essa é a moça que eu perguntei se haveria algum problema de vir para ele. Não iam dizer, mas eu concluí. E aí eu entendi, caramba, eu salvei uma vida de uma moça da idade da minha filha. Então, tem outras histórias. Mas, enfim, e não é só salvar a vida, é ajudar as pessoas a viver uma vida que envolve sofrimento e dor pelo resto da existência, mas fazer isso com aceitação, né? Aceitar que dá para viver, e dá. Eu, por exemplo, estou vivo, e outras pessoas também. Então, isso também que é bacana. Eu sempre digo que por trás de uma maldição, de uma tragédia, teve uma bênção. A minha condição de ter perdido uma filha por suicídio me dá uma autoridade para falar sobre esse assunto que, como até alguns psicólogos já falaram, que nenhum psicólogo, psiquiatra ou qualquer outro profissional teria, porque a gente vive a situação, né? Então, eu abracei isso, eu peguei isso, eu disse, não, eu vou fazer uso pelo resto da minha existência dessa minha condição diferenciada. Essa autoridade que essa tragédia me concedeu vai ser, eu vou fazer com que seja uma bênção para a vida de outras pessoas, para que elas não vivenciem e passe pela tragédia que eu estou e continuo vivendo. É longo o seu histórico de militância, como você apresentou um pouquinho para a gente, mas a sua militância agora é uma militância em luto. Qual é a diferença dessa militância atual, que carrega um luto contigo, para as outras militâncias? Sim, para as outras,
A diferença é que antes, primeiro que eu entrei num estado de profundidade e de muita aceitação e resignação. Quando eu falo em resignação, eu sempre faço o complemento, resignação altiva. Não é aquela resignação cabisbaixa de quem se rende, é uma resignação ante algo irreparável, insuperável e é imutável. Então, diante disso, eu me resigno e aceito. Eu recebi a profundidade que se incorporou no meu jeito de ser, meu jeito de falar mudou. É interessante, até a forma de respirar mudou. Eu percebi isso ao longo do tempo. A forma como eu respiro, porque às vezes eu faço longas respirações, é como eu buscando, né? Então é como alguém que está perdido numa floresta ou no meio de uma caverna e que de vez em quando busca aquela. Isso se tornou natural. É uma condição mesmo de sobrevivente, né? Então é, eu me reconheço, inclusive em personagens. Teve um filme que eu assisti, Êxodo, Deuses e Reis, né? Os Dez Mandamentos em uma versão para cinema, né? Que eu vi aí. E naquele momento em que vem aquela última praga que leva à morte todos os filhos primogênitos, o ator que faz o faraó, quando a mãe vai, ela vai porque o pai grita. E aí vem aquele grito. E depois ele aparece com o filho nos braços, desfalecido, morto, e com aquele grito gutural. E aí eu me reconheci nele, porque muita gente, principalmente no início, queria entender, porque eu não choro. Eu só choro de emoção. E eu não choro de dor. A única vez que eu chorei de dor foi na hora que o caixão estava sendo descido. Mas ali foi uma mistura de choro com grito. 2 anos depois, meu melhor amigo, que estava do meu lado no cemitério, tinha mais de 100 pessoas, ela falou que todas as pessoas ficaram assustadas, mas compreenderam, porque você gritava que parecia um animal sangrando. E foi uma coisa muito assustadora, aterrorizante, você gritando. E aí foi que eu entendi por que os 4 coveiros vieram me abraçar e me cumprimentar emocionados. Porque eu nunca vi isso. Eu já assisti o enterro do meu pai, da minha mãe, de outras pessoas. Os coveiros são profissionais, mas eu devo ter. Eles devem ser pais também, né? Imagino, são senhores. E eu acho que eu segundo o meu. Ele levou 2 anos para falar isso para mim. Eu, nas primeiras noites, quando acordava de madrugada e descobria. Porque, assim, quando a gente tem um sonho bom, aliás, um sonho ruim, quando a gente acorda, a gente tem aquele alívio. Oh, era um pesadelo, isso que estava acontecendo era só um sonho. E aí eu acordava e eu me dava conta que eu estava vivendo algo que era real. Aí eu gritava, e gritava muito na madrugada. Aí, para não assustar a vizinhança, eu botava o travesseiro. Eu tive uma licença de 8 dias, né? Voltei a trabalhar e às vezes, estava cumprindo o mandado com o executado, terminando lá, aí, de repente, eu tinha que sair correndo para dentro do carro. Era uma urgência, como quem está apertado para ir no banheiro, né? Então, eu tinha que entrar, para entrar no carro, fechar e começar a gritar, porque eu não queria gritar no meio da rua, e meus gritos eram muito fortes. E até hoje ainda tem, mas é esse grito parecido com o grito do faraó nesse filme Êxodo dos Deuses e Reis, que ele teve depois daquele primeiro grito, já com o filho nos braços, que é um grito que às vezes eu tenho. Mas é imperceptível, as pessoas na rua não percebem que às vezes eu tenho, às vezes na madrugada, às vezes aqui em casa, mas é para lidar com o luto que está aqui, né? Mas
é como eu digo, o melhor caminho é se fortalecer, porque a dor não diminui, não diminui. Às vezes até aumenta, mas o que vai fazer diferença é a força que você vai angariar para aguentar essa dor que nunca acaba. Você deixou bem claro aí o quanto foi importante os grupos de sobreviventes na sua trajetória desde 2014, né? E acredito que foi justamente entendendo essa importância para si e para o outro que você criou o seu grupo de sobreviventes. Ele fez 1 ano agora, né? É. Conta um pouquinho da sua motivação, das suas experiências, como foi a ideia de criar o grupo. Mostra a sua camiseta aí para a gente ver. Sim, ó, usando a camiseta. Essa camiseta quem me deu foi no Natal que eu ganhei de presente de Natal. Quem me deu foi minha parceira de coordenação, que é lá de Santos, que é uma senhora sobrevivente lutada pelo suicídio da filha, que ela perdeu também para o suicídio, né? Então, ela divide comigo essa coordenação. Inclusive, nesse momento que as reuniões passaram a ser virtuais, é ela que se tornou anfitriã das reuniões, porque ela domina mais essa parte tecnológica que eu. Mas como isso ocorreu? Eu frequento, sempre frequentei vários grupos do CVV, grupos do Vitaleri e grupos autônomos. O que são grupos autônomos? Lá na Europa, nos Estados Unidos, tem mais grupo autônomo que grupo institucional, coordenado por psiquiatras, psicólogos ou samaritanos ou voluntários, porque é uma necessidade eles se reunirem, então é uma tendência mundial os próprios sobreviventes se auto-organizarem, né? Vários desses que coordenam o grupo não necessariamente se expõem, eles prosseguem anônimos, mas eles coordenam os grupos. E aí o que ocorreu? Em 2017, um dia depois do 13 de março, que é a data todo ano da morte da minha filha, no dia 14 de março de 2017 morreu a filha de um casal, também por suicídio. E esse casal é um casal maravilhoso, Joseval e Terezinha Márcio, Do que Nomoblides, né? do Nomoblides, exatamente. E eles, quando me viram numa reunião do Vitaleri, eles disseram: eu estou aqui por sua causa. E eu li a matéria no Folha de São Paulo e eu vim aqui para a reunião. E aí, com o tempo e a convivência, já que eu sempre voltava de carona com eles, eles lá em São Paulo, a reunião, e eles moram em São Bernardo, e me deixavam sempre em Santo André, porque eu moro em Ribeirão Pires e eu seguia. Eles resolveram seguir o meu exemplo e abriram mão do anonimato e aí chegaram ao ponto não só de criar uma página no Face, como eu tenho, mas criaram um site, blog, já que o José Val é expert nessa parte de informática e a Terezinha é uma grande escritora. E aí criaram um grupo de apoio autônomo. E aí eu comecei a frequentar esse grupo. Aí já tinha 1 ano que eu frequentava, quase 1 ano, e eu estava também frequentando, entre outros grupos, um grupo em Santos, que é do Vitaleri. O Vitaleri também tem um grupo em Santos. Ele tem em vários lugares, vários em São Paulo, até no Rio de Janeiro. E esse grupo de Santos eu frequentava, porque eu tenho um vínculo com Santos, eu sou santista, vivi até os 41 anos em Santos, então, e naquela época até eu ainda atuava sindicalmente também em Santos, e aí o que ocorreu? Esse grupo estava se reunindo num sindicato e houve problemas, e eu consegui convencer o meu sindicato, o Sintrajude, Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal, que tem uma subsede em Santos, a ceder o espaço uma vez por mês, em determinado dia e horário. E então eles passaram a prosseguir com essas reuniões na subsede do meu sindicato. E ali foi por mais 1 ano. Aí, depois de praticamente 1 ano, bem no final de 2018,
o Vitaleri resolveu passar a se reunir a partir de janeiro em uma sede própria deles lá em Santos. Foi quando a coordenadora Luciana França Sescon, Sescom. Luciana Sescon, ela sugeriu, porque a gente era muito atuante, eu e a participante engajado, eu e a Cristina Miguel, que é lá de Santos. Aí eles propuseram, por que vocês dois não continuam as reuniões aqui em dias e horários diferentes? Então, a gente topou a ideia, e aí, no dia 4 de fevereiro, uma segunda-feira, nós fizemos nossa primeira reunião. Então, sempre a primeira segunda-feira de cada mês, a reunião era conosco, e a terceira segunda-feira era lá no Vitaleri de Santos. Então, o Santos passou a ter dois grupos de apoio, um coordenado por psicólogas, né, a Luciana e a Érica, que coordenam lá, e eu e a Cristina, um grupo autônomo, autocoordenado por dois sobreviventes. E foi isso. E o nome Luta em Luto foi porque eu já tinha a página, Luta em Luto. Eu Uhum. já tinha criado a página. Luta é algo que me define, faz parte da minha história de vida, até porque, já que eu estou falando disso, tem gente que não sabe disso, né, ainda. Mas meus pais é que contaram, eu levei 11 horas para nascer. Né? Meu nome, Ivo, vem de Santo Ivo, padroeiro da Justiça. É de 19 de maio, dia do aniversário do meu pai. Meu pai programou o nascimento para esse dia, ele era maçom, ele programou a concepção para poder eu nascer no dia do aniversário dele, dia de Santo Ivo. E ele ainda pediu que viesse a se tornar um juiz e tal. Eu cheguei perto, me tornei oficial de justiça. Mas e eu ganhei o nome do santo. Só que quando eu fui nascer, eu comecei a nascer no dia 19, mas quando eu nasci, já era dia 20. O aniversário era no dia 20. E eu ganhei o nome. Eu levei 11 horas para nascer. Cheguei a ter sequelas, inclusive, que aos 3 anos descobriram, que foi a desritmia cerebral. Tomava remédios e tal, até que eu, através da dieta macrobiótica, eu consegui me curar, né, da disritmia. Meu pai fez vários exames, exame pago em lugar de referência, e como era a cada 6 meses, 6 meses depois ele fez, eu me curei. Então, eu, graças a Deus, hoje eu não tenho nenhuma sequela, mas assim, eu já nasci lutando, Já lutando nasceu por mim. lutando. Eu nasci lutando. É o que então, eu sempre digo, nasci lutando e vou morrer lutando, que eu acho que a, a morte mais gloriosa para um guerreiro, para alguém que se pretenda um lutador, né? Lutador, Uhum. é morrer no campo de batalha. Então, se eu nasci lutando, eu quero morrer lutando. Então, que meu último suspiro seja lutando em favor do bem da humanidade, em favor dessa tarefa que eu me incumbi. Eu faço isso também, se me permite ampliar, eu faço no sentido de missão. Eu comentei muito isso de missão uma vez que eu dei um depoimento na TV Com de Sorocaba, que eu contei com a honrosa participação comigo do Dr. Neuri Botega, que participou do mesmo programa comigo, né? Fiquei muito honrado de dividir com ele. Mas quando minha filha morreu, depois do enterro, quando eu fiquei sozinho em casa, na primeira e na segunda noite, e também às vezes durante o dia, quando eu estava sozinho, eu ouvia vozes. E essas vozes falavam o pacto, faça o pacto, vozes diferentes. E eu não entendia isso. E aí, na segunda noite, umas 2 da madrugada, não me lembro, 2, 3, uma coisa assim, eu acordei com essas vozes, e aí eu comecei a refletir sobre o que estava acontecendo, e aí eu senti um impulso lá no fundo do meu coração de eu fazer um pacto com meu pai. Porque na nossa religião, o Deus, todo mundo tem um Deus dentro de si, que é o pai e a mãe. O pai eterno e a mãe divina.
né? O Pai que está no céu e a Mãe que está aqui dentro de nós, no nosso coração. Então, eu me ajoelhei, eu orei, e a inspiração que eu tive foi essa, que eu queria muito fazer alguma coisa por minha filha, e eu não tenho esse poder, essa sabedoria, esse poder de alcançá-la, né? Então, eu pedia a meu pai e minha mãe que eu, ainda que não seja nessa existência, seja numa próxima, mas assim, que me permitam eu um dia ter o poder e a sabedoria para alcançar a alma da minha filha e poder fazer algo por ela. E em troca, eu me comprometi a servir a humanidade enquanto ela existir, né? Seja nessa, em outras vidas, sempre. E eu fiz isso. E quando eu fiz, as vozes pararam. E 10 dias depois, eu fui visitar pela primeira vez o túmulo da minha filha. Era 4h30 da tarde, mais ou menos. E o cemitério estava vazio. Era dia de semana. Eu ainda estava. Era um dia que eu fui trabalhar, inclusive, mas aí eu dei uma parada quando eu passei em frente e fui lá. E eu tinha voltado a trabalhar, acho que foi naquele dia. Então aí eu tive um impulso de me postar de frente ao túmulo da minha filha. Me postei, me coloquei na nossa posição que a gente adota para oração. E eu olhei em volta, eu vi que o cemitério estava vazio, e eu comecei a repetir tudo aquilo que fez parte do meu pacto com meu pai, do meu compromisso, verbalmente. E quando eu comecei a falar verbalmente, eu senti uma brisa. Eu senti uma brisa à minha volta. Eu não sei se é alguma coisa da minha mente, pode ser. A mente, às vezes, nos prega a peça. Mas a impressão que eu tive é que, enquanto eu estava falando, estava uma brisa. Uhum. Na hora que eu terminei, a brisa parou, sabe? E aí eu senti uma voz aqui, uma vozinha, mas dentro da minha cabeça, não voz. Uhum. Está consumado. Está consumado. Então, aí, às vezes as pessoas se perguntam: caramba, você tem 3 filhos, por que tanto pela filha que se foi? Mas é que assim, a gente tem um amor, uma pendência igual por todos os filhos. Mas o filho pródigo, aquele que está fora do nosso alcance, da nossa asa, é o que mais nos preocupa, é o que mais nos angustia, é o que a gente mais se dedica, né? E é claro, como agora, por exemplo, eu estou muito pendente do meu filho mais novo com essa situação, agradecendo muito que a minha outra filha esteja ali colaborando, né? Porque aquele filho que está bem, não é que você não esteja se importando com ele, é que aquele você está em paz, você está tranquilo, então você mantém normal. Aquele que está precisando é o que você vai correr atrás. E é o que a Arielle se tornou a filha pródiga, né? E é isso, né? E aí eu tô, então eu vejo isso tudo como uma missão. Isso também me fortalece, porque eu sinto que eu estou cumprindo, e eu tenho essa certeza. Tudo isso que se desenrolou através dos anos subsequentes me faz crer que isso é resultado do compromisso que eu assumi, o pacto que eu assumi com meu pai, com minha mãe, Uhum. divinos, né? Uhum. Então, eu tenho essa religiosidade e eu procuro nas minhas falas não assim não contaminar tanto com a religiosidade em respeito primeiro às diferenças religiosas e às pessoas que não têm religião, né? Mas eu faz parte da minha história pessoal eu relatar o que eu vivi, né? E o que eu vivi tem a parte religiosa. É. O seu grupo, ele possui regras, porque a gente está falando dele aqui, você já falou os dias que ele funciona, você quer deixar claro essas regrinhas para as pessoas que estão acompanhando? A gente sabe que cada grupo tem as suas particularidades de quem pode participar, quem não pode, se você quiser dizer. Então, as regras são o seguinte: quando a pessoa entra, a gente entrega um papel
papel personalizado, com todas as normas, que são muitas, de como a pessoa deve se conduzir na reunião e após a reunião. E tem uma outra ficha, que é tipo uma ficha de anamnese para a pessoa preencher, inclusive deixar um telefone de contato, telefone do psicólogo, se tiver, do psiquiatra, de outros parentes, né? Porque às vezes a pessoa fica abatida e a gente tem alguma forma de buscar alguma ajuda. Isso já aconteceu. Então a gente tem isso, mas assim, resumindo, porque são várias, mas as mais importantes é a descrição e o sigilo, né? Tudo que é falado na reunião fica na reunião. Se um dia a gente quiser falar algo, e nunca mencionar o caso concreto, a gente pode até. Eu não comentei de uma jovem que veio, que passou por isso, me abraçou, pronto, mas ninguém nunca vai saber quem é essa jovem, qual reunião, como foi, etc. Né? Então, é isso que é importante, a descrição e o sigilo. Que a pessoa não interrompa enquanto a pessoa estiver se expressando, se ela sentir a necessidade de contribuir, porque às vezes a interrupção é para somar, para contribuir, às vezes até pelo coordenador, deve pedir a licença e etc. A gente não deve julgar, não devemos ficar assim, tomar muito cuidado com os conselhos, né? Porque, na verdade, por exemplo, nos grupos do CBV, nem conselho existe, porque eu sou voluntário, a gente aprende que um voluntário jamais aconselha alguém, nunca dá conselho, porque ali é para dar uma escuta atenta. No nosso caso, a gente dá a escuta atenta, mas como nesse grupo eu não atuo como voluntário, eu atuo como sobrevivente lutado militante, eu me permito, eventualmente, dar algum conselho, mas os conselhos que a gente sempre dá ressalvando a pessoa seguir o seu coração, que a palavra final venha de dentro dela mesma, que ela não se alinhe automaticamente ao que uma pessoa estiver dizendo. Ela tem que se sentir confortável com o que está ouvindo, não só no grupo, mas fora também, porque tem muito familiar dando pitaco. Aliás, o que mais a gente tem nas pessoas à nossa volta é muito conselho. E as pessoas, às vezes, fazem isso movida por boas intenções, né? Às vezes a pessoa realmente é uma pessoa que não tem conexão, não tem empatia, não tem sensibilidade, então se conduz de forma impaciente, porque o camarada já está há 5, 6 anos e ainda lida com isso daquela forma, e não vai mudar. Então, tem pessoas que se afastam, a gente explica, né? Mas é a descrição, o sigilo, não julgamento, não rotular, não classificar, né? Ao final, sempre a gente termina com a pessoa tentando sintetizar com uma palavra, a gente se dá as mãos para fazer esse trabalho de sintetizar, e a gente faz o abraço do coração. Quando eu falo abraço do coração, é porque as pessoas têm o costume de se abraçar, e todo abraço, eu não estou criticando o abraço, todo abraço é bom, mas as pessoas abraçam ao contrário, elas abraçam afastando o coração um do outro, elas abraçam para cá. E o nosso abraço é colocar o nosso coração no contato com o coração do outro, que é o abraço do coração, que também é conhecido como abraço xamânico, porque os xamãs eles se abraçam dessa forma. Mas, enfim, o abraço do coração é algo que está na nossa dinâmica do nosso grupo, e eu, graças a Deus, não fazia parte das reuniões dos outros grupos, Vitaleri, o Autônomo, Novo Blitz e outros. Mas, como sempre ao final eu propunha o abraço coração e eu abraçava, a ideia pegou e hoje virou padrão. Então, hoje, os grupos que eu frequento, as pessoas fazem um abraço do coração. A gente quando se encontra, a gente faz o abraço do coração. Quer dizer, é uma forma de cumprimento entre nós, abraçar colocando o coração no outro, né? Estabelece uma conexão, né? E vai além do toque, né?
inclusive entre os voluntários, porque quando ainda tinha os cursos presenciais, que ainda não tinha começado a pandemia, havia os cursos presenciais de voluntário para a gente se aperfeiçoar. E uma vez uma voluntária disse: "Ah, eu abracei errado, né? Porque não, você não abraçou errado, porque nenhum abraço é errado. Mas é claro, o abraço do coração". Aí ela lembrou, né? Aí tal, né? É um abraço melhor, porque você está colocando seu coração. Então, eu também agora várias atividades voluntárias eu percebi que o pessoal está se abraçando também dessa forma, porque eles se Já abraçavam já deixou mais um legado, né? Já integrado, espalhou mais um legado. se você abraçava daquela forma, agora procuram, né? Não, vão abraçar, um abraço no coração. Está sendo um A gente aprendizado. pensa para abraçar, isso é bacaníssimo, né? Que não é uma coisa automática. Você presta atenção no que você está fazendo. Aí você está indo para. Vou colocar o meu coração em contato com o coração do outro. Isso é um namastê. É uma saudação de um coração enlutado. Eu sempre falo, meu coração enlutado saúda o seu coração enlutado. Quer dizer, então, o luto que habita o meu coração saúda o luto que habita o seu coração. Então, ao fazer isso, eu estou fazendo a mesma coisa. Você aceita no grupo somente pessoas que perderam pessoas para suicídio, ou também já aconteceu de aparecer alguém que tem o comportamento suicida, que já tentou, ou pessoas que queiram conhecer o seu grupo, profissionais? Ele é aberto para essas pessoas ou não? Ele se limita aos sobreviventes? Tem grupos que é só para sobreviventes enlutados e que, em regime de tolerância, às vezes admite quando aparece e explica, né? Quando aparece um tentante. O CVV ele aceita qualquer tipo de sobrevivente. O nosso grupo aceita os tentantes e também, eu não sei, isso ainda é uma novidade. Tem um ano eu assisti no simpósio de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio do ano passado, Vitaléria, apresentado pela Elis Regina Cornejo na tese de mestrado dela. Ela falou de algo que já é consolidado lá na Europa, que é o sobrevivente testemunha, que para mim foi uma novidade e é importante a gente falar disso, porque além do sobrevivente lutado, que é o que fica e sofre a perda do ente querido, e do tentante, que é aquele que ou tentou suicídio ou tem ideação suicida, ou até planejamento suicida, que vai além da ideação, né? Então esse a gente chama de tentante, né? Mas existe também o sobrevivente testemunha, que eu aprendi, e é algo ainda novo aqui no Brasil, mas quem foi nesse simpósio já assimilou, né? Que é aquele que fortuitamente presenciou um suicídio. Enfim, a pessoa não tem um vínculo, não tem luto, mas ela tem um impacto que vai parar no psiquiatra, no psicólogo. Mas, enfim, ela foi testemunha, então ela está impactada. E aí, essas pessoas vão procurar ajuda profissional, psiquiatra, psicólogo. E o grupo de apoio, ele ajuda também. O grupo de apoio não é e nunca será uma terapia, mas ele dá um efeito terapêutico pelo ambiente, um ambiente assim homogêneo, né? Um ambiente privilegiado de interlocução, um ambiente de interlocução privilegiada entre pares e pessoas que estão vivendo dramas parecidos. O nosso grupo trabalha com todas essas vertentes, especialmente também por um detalhe, uma coisa que eu venho percebendo, não só eu, muita gente, nessas dinâmicas, principalmente entre enlutados e tentantes, quando um tentante vê o estado em que está aqueles sobreviventes enlutados, o quão dilacerado e devastada ficou a existência dele, daquelas pessoas, aquilo faz ele pensar de que ele às vezes até verbaliza, ele fala, caramba, mas eu pensava que depois de um ano, no máximo, ia esquecer. Não, não esquece jamais. É pro resto da vida. E aí eles percebem, Deus, é uma dinamite. Então aí ele reavalia o resultado que ele ia deixar os que iam ficar. E, por outro lado, isso acontece entre nós enlutados, quando um tentante vai tentando explicar
por que ele chegou àquele ponto, se ele pensava nos filhos, por exemplo, não, naquela hora não pensava. Os enlutados começam até a fazer pergunta e repergunta aos sobreviventes. E quando a gente percebe, a gente está conseguindo entender. Vários falam isso, vários enlutados. Eu estou, através da sua fala, estou conseguindo entender um pouco o meu filho, o meu amigo, o meu pai, o meu irmão que se matou. Quer dizer, então, a fala de um sobrevivente tentante, ela é muito reveladora do que seria o pensamento e a fala daquele nosso ente querido que se foi. Então, existe uma Troca. intromissão, uma troca, exatamente, uma troca, né? Então, isso é muito bom. Agora, testemunha é um caso mais raro. Já Uhum. teve, é mais raro, mas eles existem. Eles existem e, às vezes, por eles não serem as outras duas vertentes, que são muito mais fortes, que é os enlutados e os tentantes, eles não, às vezes, não chegam ao ponto de irem a um grupo de apoio. Uhum. Né? Mas a gente quer, acho que a cada Setembro Amarelo, a gente falando do sobrevivente testemunha, aqueles que são porque muita gente é sobrevivente testemunha e não se reconhece como tal. Não faz ideia. Sim. Às vezes nem fez tratamento, lida com aquilo e vai levando a vida, consegue administrar de alguma forma. Mas se com o tempo, através do Setembro Amarelo, dessas campanhas, a gente conseguir falar também do sobrevivente testemunha, essas pessoas que testemunharam, porque às vezes, por exemplo, o sobrevivente testemunha é até um bombeiro que fortuitamente viu alguém que era para estava morre, não morre e morreu. Quer dizer, se jogou. Quer dizer, então, ele é uma testemunha, né? Por força da profissão. Né? Então, é isso. Às vezes, um médico enfermeiro, é claro que quando é o paciente dele, aí é luto. Mas Uhum. quando às vezes é alguém que fez isso no ambiente hospitalar, no ambiente de clínica, ele se torna uma testemunha. Então, a gente precisa falar disso, sobrevivente testemunha. Bacana, a gente precisa falar do sobrevivente enlutado, do sobrevivente testemunha, porque as pessoas às vezes não percebem que elas foram sim impactadas e que elas merecem estar num tratamento adequado, num grupo que tem um efeito terapêutico, justamente por essa troca de uma experiência comum e o quanto é importante para eles terem essa ciência. Por isso que a gente sempre bate muito na tecla de explicar o que é uma pós-venção, o que é um sobrevivente, os tipos de sobrevivente, para que eles se reconheçam e busquem E auxílio para se isso libertar. isso é importante. E aí está aberta a todos. Né? No nosso grupo, a gente tem uma psicóloga, Ionice Lourenço, que é a que organizou o primeiro, o segundo e agora o terceiro simpósio tabuanense de prevenção e pós-venção ao suicídio. Ela tem clínica em Taboão da Serra, com dezenas de profissionais, muito atuante, militante, e ela veio de formação pelo Vitaleri e vai estar aí, né, nesse terceiro simpósio, que eu vou ter a honra também de participar, e no Setembro Amarelo. Então, ela é a nossa psicóloga que dá um apoio profissional durante as reuniões virtuais, principalmente. Porque o que ocorre é o seguinte: no outro grupo autônomo do Nomobida, eles têm duas psicólogas, né? Jéssica Silveira e Suzete Canhasse. Então, isso ajuda muito. Quem coordena são os sobreviventes, mas dá apoio. Mas quando era presencial, ah, tirando o CVV, que não tem lista de presença, nada, o anonimato é absoluto, Uhum. no Vitaleri e outros grupos congêneres e nos autônomos, nós temos a nossa lista de presença. Aí a lista não é obrigatório, mas quem quiser na lista de presença deixa além do nome o telefone, o WhatsApp, o e-mail, né? E aí a gente comunica ao final da reunião que quem veio à reunião, acabou de vir, será adicionado a um grupo de WhatsApp. E se quiser continuar no grupo, pode ficar, senão pode sair a hora que queira. Né? Então, porque para entrar no grupo de WhatsApp, até antes da pandemia, a condição era vir pelo menos a uma reunião presencial.
receber todas as informações, preencher tudo e tal, aí a gente adicionava. E ali temos no grupo regras parecidas, ah, e o grupo ele é para dar informações de outras reuniões, informações sobre temas que possam trazer uma ajuda, né, ao processo, avisar da próxima reunião, enfim, e também lidar com alguém que não esteja se sentindo bem e tal, para ver o que a gente pode fazer para ajudar e tal. Então, é assim que tem sido. Agora, o que está acontecendo está mudando um pouco, não só no meu grupo, no Movides e outros grupos, Vitaleb também. Os grupos eram grupos circunstanciados numa área geográfica. Por exemplo, meu grupo é o pessoal da Baixada Santista. Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão. Então, e aí o que ocorre? Nós já temos gente de outros pontos do país, do estado de São Paulo e de outros estados, por conta da virtualidade. Então, quando vier o novo normal, nós vamos voltar a ter a reunião presencial, mas também nós vamos tentar manter a reunião virtual para esses que não podem ir na reunião presencial. Porque isso não existia antes. Reunião virtual não existia. E você vai ter que se reinventar e descobrir um abraço do coração virtual. Aí eu vou pedir que você compartilhe comigo. Também, tudo, a gente está aprendendo. Um aprendizado, a humanidade inteira está aprendendo diante dessa nova situação. Né? Bom, o Ivo tem uma tradição que é encerrar as palestras, os discursos, os convites que ele recebe para trazer um pouquinho da história, da trajetória dele, que é para deixar uma mensagem. Eu acho super plausível, porque, como você mesmo disse, a sua experiência te dá autoridade para falar sobre o assunto. Então, se use desse canal para deixar a sua mensagem para todo mundo que está assistindo a gente, por favor. Eu agradeço a oportunidade. Depois do primeiro ano de militância, mais ou menos, eu percebi que não bastava só dar depoimentos, né, mas também deixar alguma mensagem de como lidar com essa nova situação que eu já estava lidando. Eu tinha que socializar o que me alimenta e me fortalece e me dá sentido. E aí eu construí esse ideário que resume basicamente o fundamento atual da minha existência. É a dualidade, primeiramente. As pessoas têm que começar a perceber, é o que eu tenho feito, a perceber a dualidade da existência. Que as pessoas só querem ver um lado da moeda, e a moeda é cara e coroa. Né? Você vai nas redes sociais, as pessoas têm aquela lógica hedonista, a lógica do prazer, a lógica da alegria, do sucesso. Né? Então, as pessoas não falam de suas dores, fracassos, angústias, né? E as pessoas não querem lidar com isso. A pessoa, quando ela está bem, ela fica numa euforia, ela se agarra àquilo e até se escraviza àquilo. E é uma ilusão. Uma ilusão agradável, mas é uma ilusão. Qual que é a alegria? E quando vem a dor, o sofrimento, a pessoa não quer abraçar, não quer aceitar, ela busca fugir. Existe o fenômeno da medicalização, não que a gente não tenha que eventualmente recorrer a medicamentos, mas o que ocorre são pessoas que vão ficando de uma forma crônica, tomando medicamentos para ficar insensível à dor e ao sofrimento. Quando, na verdade, dor e sofrimento é algo natural que faz parte da vida, como o prazer e a alegria. Né? Mas as pessoas não querem, porque é desagradável. Mas, na verdade, se a gente entender que tanto o desagradável quanto o agradável são ilusórios, são passageiros, são filhos do tempo, e um dia se vão, e sempre se vão, nada fica. O que fica da vida? Caramba, o que fica? Qual é a razão da existência? Então, é necessário a gente rasgar esse véu dessas ilusões e procurar entender
que é que não é ilusão? O que é verdadeiro? O que é eterno? O que é verdadeiro? O que é que está além do tempo, que está na eternidade? E é aí que eu digo que é o amor. Mas não apenas toda forma de amor é legítima, válida, e ela é perene. Mas o amor de oração, o amor de bem-querer, o amor de boa intenção, o amor de meditação pela humanidade é válido, é valoroso, mas o melhor amor é o amor de atitude, o amor de ação, a ação amorosa, o amor em ação. Então, quando a pessoa, a partir de um sofrimento ou de uma alegria, ela, por exemplo, digamos, ela ganhou na loteria, ela está muito feliz, oh, eu tenho um monte de coisa. E aí ela pensar, caramba, eu ganhei bastante dinheiro, eu vou fazer alguma coisa por outras pessoas. E isso é verdadeiro. Agora, ganhei bastante dinheiro e eu vou gastar em viagens, passeios e tal. Isso vai passar. O que vai ficar de verdadeiro é o que você fizer com aquele momento de alegria em favor do outro, o amor em ação. Então, eu, por exemplo, eu me formei em medicina, e eu agora tenho conhecimento. Aí a pessoa usa aquele conhecimento só para ganhar dinheiro, fazer carreira e etc. Não, mas e o lado social? E quando é que você vai se doar para outras pessoas? Afinal, você foi aqui honrado com a oportunidade de ter uma formação. Então, isso é amor em ação. Quando você sofre uma tragédia e você compreende que pode fazer algo de bom para os outros a partir dessa tragédia, é um amor em ação. Então, você, quando você está procurando ver o que fazer no momento de alegria ou de sofrimento, você redescobre é o cachorro, né? Você Me desculpa. não tem problema. Mas aí você redescobre uma força, um significado e um sentimento que eu posso dizer com toda certeza que é a verdadeira felicidade. E as pessoas, com muita ignorância, ficam procurando a felicidade e nunca vão alcançar, porque a felicidade não é para ser procurada, buscada nem alcançada. Ela não está em lugar nenhum, ela não é algo a ser, não é um objetivo, não é uma meta. A felicidade é uma condição inerente ao teu patamar de doação para o outro. Porque o amor em ação é quando você percebe que você está feliz, você está forte. Então, isso aí deixa legado para toda a eternidade através das gerações. Todas as pessoas que se doaram em favor do outro, seja de forma anônima ou pública, seja de uma forma grande ou mínima que seja, ficou para sempre. E isso impacta, inclusive, na consciência das pessoas e promove aquela conexão, aquele círculo virtuoso do amor, de as pessoas começarem a reproduzir aquilo que estão recebendo. Então, quando você se doa no amor em ação, muita gente vai ter abertura para se conectar e sentir o impacto. E vai perceber que, reproduzindo algo parecido, vai sentir aquilo que um dia queria sentir e nunca alcançava, que é a felicidade. Isso gera uma cadeia, né? A cadeia. Quando você faz um bem para o outro, isso inevitavelmente vai esbarrar em você novamente. Bom, a gente se estendeu, é claro, porque se a gente se deixar, a gente continua aqui. Queria agradecer novamente em nome do Sobreviver, agradecer não só essa oportunidade de estar aqui, conhecendo um pouquinho mais a sua trajetória, mas a nossa gratidão por toda a sua militância, por toda a diferença que você faz no mundo e na vida das pessoas. Continuar sempre lutando em luto é lema, lutando pela vida. A gente costuma dizer nas palestras que a gente vai, quando a gente fala de suicídio, quando a gente fala de luto, a gente fala de vida, de valorizar a vida e as outras vidas que a gente consegue tocar. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade. Eu vou deixar aqui embaixo
todas as suas redes para as pessoas que quiserem te seguir, quiserem te ouvir em outras oportunidades, que possam acessá-lo. Namastê. Muito obrigado. Obrigada e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Grande abraço. Somos guerreiros nesse lugar.